O ano virou, a aprovação veio e eu tô aqui hoje para falar com você que é calouro do primeiro e do segundo semestre de medicina ou até mais pra frente sobre algumas dicas que eu queria saber quando eu entrei e teria feito uma diferença para você passar o seu primeiro ano ou o seu primeiro semestre, que seja, da melhor forma e pular alguns obstáculos que você ia ter no seu caminho se você fosse descobrir sozinho, vamos dizer assim. Claro, não tem como eu abordar tudo, como eu falar de tudo que vocês precisam saber, mas eu vou falar algumas coisas que pra mim teriam me ajudado se eu soubesse quando eu entrei na faculdade. Então vamos lá, algumas coisas aí, como sobreviver ao primeiro ano da sua faculdade. Oi, eu sou o Georgette, eu sou aluno de medicina e eu tô no sexto período, ou sexta etapa, como aí a sua faculdade chamar, e hoje eu quis trazer algumas coisas aí pra ajudar vocês. E a primeira coisa que eu acho que é o mais importante que você precisa pegar no seu primeiro semestre, antes até mesmo das matérias, é entender como a sua faculdade funciona. Então, se você entrou numa faculdade tradicional, você vai ter um ensino como você teve a sua vida toda. Você vai ter aula, você vai ter prova, você vai ter atividades nesse sentido e muito bem estruturado. Você vai ver aquilo, as coisas provavelmente uma vez só, ou seja, você vai ter anatomia, por exemplo, durante o primeiro ano todo, e no resto dos outros anos você vai rever muito pouco daquilo, você não vai ser cobrado realmente como você é cobrado no primeiro ano de anatomia, ou por exemplo de bioquímica, né, que é o maior medo, assim, normalmente no primeiro ano, né, e aí você acaba com aquilo. Quando você está numa faculdade de ensino ativo, né, de metodologia ativa, você tem que entender a sua metodologia. Então, existem vários tipos. Do meu caso, é PBE, né? Então, é Problem Based Learning. Mas existem outros tipos. Então, tem espiral construtivista, TBL e por aí vai. Então, acho que a coisa mais importante que você tem que fazer logo que você entra é você entender como funciona a sua faculdade. Então você tentar pegar o seu método e ver se aquilo é para você, né? Então, eu tive experiências com pessoas que entraram transferidas de faculdades tradicionais que não se adaptaram ao PBL porque pela falta de aula, vamos dizer assim, que é do método, né? E conheço pessoas que transferiram e preferiram ficar na faculdade tendo vindo de tradicional. E gente que fez o caminho contrário, né? Saiu do PBL, começou no PBL, foi para tradicional e percebeu que era melhor para elas. Então, eu acho isso muito importante. Dentro de entender a sua faculdade, eu acho interessante que você também faça, né, no seu primeiro ano, pegue para você ver os seus horários, entender se a sua faculdade junto com a sua vida. Então, os horários, se ela começa cedo, acaba tarde, que dia que tem aula, que dia que não tem. Se você consegue encaixar suas outras atividades, que é muito importante, a gente vai falar isso depois, dentro desse horário da sua faculdade, porque nem todo mundo mora perto, às vezes você vai fazer faculdade em outro estado, né? E você precisa pôr esse tempo, ver o seu horário e pôr aquilo bonitinho. Eu vou fazer um vídeo só disso, um método só para você manejar os seus horários para que você consiga fazer tudo. Porque diferente do que muita gente pensa, aluno de medicina tem vida assim, tá? Dá para fazer tudo que você fazia antes, se você se manejar direitinho, tudo é possível. E finalmente, das matérias. Lembrando que você vai ter que olhar justamente junto com o método das suas matérias, né? Ver como é que aquilo está organizado, mas se organizar principalmente por dificuldade. Então, você vai ser apresentado a novas matérias, o que não era comum na sua escola antiga. Então, você tinha sempre matemática, química, física, e você tinha sua matéria que você não era bom e aqui você era bom. Aqui é tudo basicamente novo. O que você sabia de biologia, o que você sabia de química, é muito pouco do que você vai realmente saber, o que você vai descobrir na faculdade. Então é bom você dar uma olhada nas matérias que você tem no ano para você ver o que tem na sua cara que você vai ter mais medo. E durante o ano você vai ver as coisas que são mais difíceis e as coisas que são mais fáceis. Então por exemplo, eu nunca fui bom em anatomia. E a minha faculdade, sinceramente, não tinha inicialmente um ensino muito bom de anatomia. Então a gente teve que correr atrás e foi muito difícil. Em compensação, outras matérias como bioquímica, que todo mundo acha difícil, eu não achei tanto e fui bem. Em compensação, matérias fáceis, por exemplo, algumas pessoas acham que embriologia é mais tranquilo e eu não achei tranquilo. Então eu dediquei mais tempo para estudar embriologia do que eu dediquei para bioquímica, porque eu entendi mais rápido. Então
Essa pegada que você tem que ter e aprender a fazer isso no primeiro ano é muito importante. O segundo tópico é muito importante. Quando você entra na faculdade, é impossível você não se deparar com comparações. Então falar que, você tendo passado numa particular, que você é inferior a quem passou numa pública, ou o contrário, que você é superior porque você está numa pública, porque você está numa faculdade com nome. Isso não é necessariamente verdade. E realmente quem faz o seu futuro é você. Isso não é papo de coach, tá? Essa pesquisa aqui é uma pesquisa da Universidade de São Paulo, que é considerada a melhor faculdade de medicina do Brasil, quando não é, tá no top 3. E ela mostra que 70% das pessoas que passam na residência na USP não são alunos da USP. Então, essa ideia de que eu sou da USP, eu sou foda. Beleza, você passou numa faculdade muito difícil, parabéns, mérito seu. Mas, para quem não conseguiu passar, ou que não tinha como, ou não conseguiu se movimentar, tá numa faculdade particular, ou numa outra pública que não seja a que sonhava quando começou a estudar, relaxa. Não vai afetar a sua história se você fizer a sua história boa. Então, se você correr atrás, mesmo que a sua faculdade não tenha o melhor dos ensinos, você consegue ser um ótimo médico e passar onde você quiser no futuro. Não é difícil. Nesse mesmo estudo, eles mostram que a boa maioria das pessoas que entram na residência da USP, 40% são particular e 60% são pública. Entretanto, nesses 60% que passam como pública, estão todas as faculdades que são consideradas autarquias, né? Autarquia é aquela faculdade que tem financiamento de fundação. Então, por exemplo, a faculdade do ABC, a faculdade de São Caetano e todas as faculdades que tem que tem fundação por trás, né? Ou que tem dinheiro público entrando. Então, entra dentro disso. Então, qualquer um você consegue passar, não vou falar qualquer um, mas se você estudar, você consegue passar na USP. Sim, eu tenho muito amigo de faculdade que é considerada baixa, faculdades que são consideradas ruins e que passaram em residências muito boas em especialidades concorridas. Então, as comparações vão aparecer, mas põe elas de lado. Quem faz o seu curso é você, se foca em você, porque é o que você vai precisar para sua vida, é isso. O nome que sai no seu diploma da faculdade é só um nome, ele não vai mudar a sua vida e provavelmente o seu paciente nem vai ver aquilo, sabe? Se você fizer o seu nome, o nome da sua faculdade não importa. O terceiro tópico é networking. A vida de um médico, a vida toda você vai precisar de networking, tanto para conseguir cliente, conseguir pacientes fiéis que voltem, e você precisa começar a desenvolver isso dentro da faculdade, porque parcerias entre professores, parcerias entre alunos geram médicos no futuro. Eu já consegui fazer publicação científica porque eu virei amigo de professor. Eu já consegui entrar em cursos, inclusive em outras faculdades, porque eu fiquei amigo de pessoas que eram de outras faculdades. Simples assim. Não é difícil. Eu entrei como uma pessoa antissocial e o método da minha faculdade me tornou uma pessoa muito mais social do que eu era antes, muito mais conversativa. Qualquer um consegue. Eu sei que existem dificuldades, eu passei por muitas dificuldades, mas você tem que tentar fazer o networking. Mas e aí, como eu faço isso? Se você não é um conversativo, não é da turma da atlética, ou às vezes não faz um esporte que vai te forçar a ter uma proximidade com as outras pessoas, você pode tentar entrar numa liga, você pode entrar em um grupo de estudos, você pode ir atrás de morar com outras pessoas. Isso é muito comum na minha faculdade, tem muita gente do interior, então muita gente mora junto nos apartamentos para redução de preço, e é isso que você tem que procurar, maneiras de se aproximar das pessoas. A biblioteca é um ótimo lugar para isso, tá? Muita gente acha um lugar para estudar próprio. Eu pessoalmente não gosto muito da biblioteca, apesar de eu ser um cara que gosta de estudar por livro, né, do físico, o digital. O iPad nunca foi eu nunca me rendi à máfia do iPad, eu ainda grifo livro velho, que eu compro em brechó baratinho, tá? Não precisa gastar dinheiro com livro. E eu fui fazendo amizade assim. Eu pessoalmente entrei em alguns esportes da Atlética, eu nunca fui da Atlética mesmo, nem do CA ou qualquer coisa assim, mas eu fui me juntando com as pessoas e hoje eu consigo fazer várias coisas por causa desse networking que eu fiz. O quarto ponto, que também é muito importante, é aprender a estudar. Talvez o método que você usava para estudar, decoreba ou qualquer coisa assim,
que você tinha na escola ou no vestibular não vai funcionar aqui, tá? Porque aqui é muito aplicável, você tem que estudar as coisas para você aplicar. Sabe quando você viu uma forma de Bhaskara e não sabia para que você ia usar aquilo na vida? Você não vai mesmo. Ou quando você calculava a tração de um cabo, você não vai usar isso. Agora, você precisa de alguns conceitos para você usar agora na medicina. Então aprender a estudar, achar o seu jeito de estudar é muito importante. Eu, por exemplo, gosto de estudar por resumos prontos e fazer resumos, mas não existe um modo melhor de estudar. Existem estudos que dizem métodos efetivos de estudo, a pirâmide do conhecimento, onde você ensina para alguém e aprende mais, ou qualquer coisa assim. Mas isso é muito relativo. Todos esses estudos, com grandes quantidades de pessoas, mostram que, para alguma porcentagem das pessoas, aquilo não serve e vai servir o que for bom para você. Então eu acho que no primeiro ano é muito importante você aprender a estudar. Então eu gosto de grifar livro. Eu tenho livros, alguns mais velhos do que outros, e eu gosto de grifar, eu gosto de anotar na aula. Tem gente que gosta de fazer o quê? Flashcard. Tem gente que gosta de pagar cursinho já no primeiro ano. Tem Sanar, Medcoff, Medcel, Med tudo. E eles têm resumos, eles vão ajudar você. Mas você pode estudar na hora. Tem gente que estuda antes da prova. E tá tudo bem. Contanto que você aprenda o que você estudou. E você consiga depois aplicar aquilo. Porque o ciclo básico, que é o primeiro e o segundo ano, é justamente a base que você vai precisar lá na frente. Então, se você não estudar agora, lá na frente você vai ter muito problema. E não vai ser só para fazer prova. Porque na prática, você não vai conseguir fazer, você não vai entender muita coisa se você não pegar as bases de farmacologia, de bioquímica, de anatomia mesmo, saber um geralzão, você vai ter problemas no futuro. A quinta dica é sobre currículo. O primeiro ano é mais para você conhecer a faculdade e, claro, aprender a base da matéria, a base da medicina, história, bioquímica, essas coisas que eu já falei. Mas é legal você correr atrás de adicionar para o seu currículo, porque o seu currículo, diferente do nome dessa faculdade, vai fazer diferença no seu futuro. Porque hoje em dia, muitas faculdades estão tirando da segunda fase dos vestibulares de residência a prova prática. Muitas tiram prova prática e vão apenas para análise de currículo. Tem muitas faculdades fazendo só análise de currículo e a análise de currículo em si vale muito ponto. Tem faculdade que leva muita coisa a sério, então esporte muitas levam a sério, publicação, liga, mentoria, monitoria, tudo que você fizer meio que conta ponto e é bom você documentar tudo. Então o primeiro ano e o segundo mesmo são anos para você tentar, então tente agregar o máximo que você quiser. Se você não tiver tempo, não precisa, mas tenta, entra numa liga. Eu não sei o que eu quero. Exatamente, você não sabe o que você quer. Mas se você entrar numa liga, você vai saber se aquilo é pra você ou não. Eu entrei como muita gente entra querendo cardio, querendo ser cardiologista, cardiologista ser neuro. Tem um amigo que entrou querendo ser neurocirurgião, falando, nossa, que não sei o que. E hoje em dia, nada a ver. Tem gente que virou pediatra, que era neuro. Tem gente que foi de cardio, foi pra nefro. Não é o meu caso, tá? Mas tem nefro ali que eu gosto também. Mas, entende, vocês têm que tentar as coisas. Não é uma perda de tempo, porque tentando, você vai ganhar esse pontinho. Você ficou 6 meses numa liga, tu ganhou um ponto no seu currículo, que vai ser um ponto lá na sua residência depois. Mesmo que você não vá para a área que você fez a liga, esse ponto tá lá. Nada é jogado fora, nada é em vão, entendeu? Então você tentar participar da atlética, às vezes do CA, fazer um esporte, tentar uma coisa nova, é importante, porque essas coisas vão entrar no seu currículo. Você entrar em algum curso, em simpósio, em congresso, grátis, assim, sabe? Não precisa gastar dinheiro com essas coisas. Tenta não gastar dinheiro, assim, inicialmente. Mas tenta fazer um curso, fazer alguma coisa, seja de graça, pra você ver, pra você tentar assistir uma cirurgia, tentar achar alguma coisa assim, pra você ver se é aquilo que você quer mesmo e tentar se achar nesse mundo e, ao mesmo tempo, você vai adicionando pro seu currículo, porque lá na frente, currículo desempata, tá? As notas nas residências são muito altas e o currículo com certeza desempata. O currículo é normalmente o que faz as pessoas passarem de ficar na lista de espera ou ser rejeitado de primeira, de ir para a segunda fase ou passar e ser aceito logo na sua residência que você quer, aí principalmente nas faculdades
e nas residências mais concorridas. Em penúltimo, não menos importante, tem mais uma coisa que eu quero falar, mas saia da sua bolha. Eu falo isso porque a gente entra com alguns pensamentos, às vezes atrasados, ou presos dentro de uma bolha, que a medicina vai pagar, que você vai ficar milionário, que é só que você consegue empurrar pra barriga, ou você entrar naquela sua bolha de você é você gosta só das suas coisas. O que eu quero dizer com isso? Tente coisas novas. Eu falei um pouco disso no último tópico, mas tenta furar a sua bolha às vezes. Talvez você não consiga sair do que você sempre faz, mas tenta um pouco. Faz uma coisa diferente. Eu tentei isso, por exemplo, eu sempre fui goleiro de futebol a vida toda. Mas eu sempre quis, eu nunca tinha feito nenhum outro esporte. E aí eu fui pra atletismo. E hoje eu arremesso peso. E pra mim é sensacional. Eu jogo vôlei, pra mim é sensacional. Eu não sou bom, mas eu jogo. E isso me traz networking, isso quebra a minha bolha, e isso me deu muita coisa na minha vida. Isso trouxe muito pra mim, como pessoa e como aluno, que é o que você precisa. Isso vai melhorar muito a sua vida. Sair da sua bolha, às vezes você olha a atlética, você olha o trote e fala, nossa, isso não é pra mim. Pode até não ser, mas o que eu digo é, tenta, vai no bar da sua facul, conversa com alguém da atlética, vai num evento da atlética, uma cervejada, quem sabe, mesmo que não seja aquilo que você gosta, mas pra fazer esse network. Você conhece outras pessoas, e quando você vê as pessoas de um jeito novo, as pessoas também vão te ver. Então aquele grupo, ou aquelas pessoas que não te viam muito ou te julgavam sem saber, assim como vocês talvez façam ou vão fazer, vão mudar a sua visão. E isso vai abrir muitas portas. Porque, diferente do que muitas pessoas acham, aquele cara que tá muito louco na cervejada pode ser o cara mais esperto da faculdade. Você só não sabe porque você tá vendo de longe. E você entrando nesse grupo, ou você estando perto, saindo um pouco da sua zona de conforto, você vai ter a oportunidade de ver essas pessoas como elas são mesmo, e não no momento de lazer delas ou em qualquer coisa. Romper a bolha é bom pra tudo, porque você vai ver a visão de todo mundo e você vai ver como as pessoas vivem a vida delas, e talvez você consiga pegar alguma coisa pra você disso, e isso muda a sua vida. Eu tive essa experiência. Eu tenho um amigo que ele gosta muito, o Luizão adora ir em rolê, o Luizão é bem rolezeiro, só que, mano, na faculdade ele é o crânio máximo. Ele que me apresentou, por exemplo, que eu poderia fazer uma liga acadêmica em outra faculdade. Então, hoje em dia, eu consegui passar numa liga acadêmica, por exemplo, na USP, porque ele me disse que dava, porque ele me disse que tinha vaga para externo numa cervejada. Falei, nossa, nunca pensei que esse cara ia ser o crânio que ele era. E foi uma pessoa que me agregou muito, e se eu não soubesse disso, eu não ia saber. Eu não ia ter conseguido essas oportunidades que eu tive, entendeu? Então, tenta. Se não der, se você não gostar, tudo bem, você vai ter outras oportunidades. Mas, olha aí, dá pra ganhar muita coisa por muito pouco, entendeu? Não é uma coisa que vai te matar fazer, sabe? E por fim, mas não menos importante, inclusive é muito importante que você faça esse tipo de coisa, saúde mental. E saúde mental entra não só a saúde mental, a saúde física é muito importante também, mas você saber ter um equilíbrio entre as coisas. A medicina é difícil, não tem como falar que é fácil. Se você acha fácil, ótimo, mas você vai se deparar com situações difíceis. E é bom você tentar se tratar mentalmente. Não tô falando que você precisa de um psicólogo, que você precisa tomar remédio, mas procure ajuda, tenha um grupo de apoio com você. Procure ter um grupo de apoio. É o que eu falei lá em cima no networking. Tenha o seu grupinho. Se aproxime de alguém. Que seja uma pessoa. Essa pessoa vai te ajudar, que seja um professor. Saúde mental é importante. E na saúde mental entra a saúde física, porque elas estão sempre relacionadas. E eu consigo provar isso pra vocês com milhões de artigos que tem aí falando sobre. Faça um esporte, faça alguma coisa que melhore a sua saúde mental. Então tem gente que gosta de ler e, eu não tenho tempo. Tem tempo sim. Pega um dia, lê, medita, sei lá, faz um alongamento de manhã, come algum dia da semana alguma coisa que você gosta mesmo, sabe? Foge das marmitas, sei lá. A saúde mental é meio que é sua, né? Eu não posso te dar uma dica e falar, pô, isso aqui vai melhorar a sua vida em saúde mental, mas eu posso dizer que você precisa olhar para ela desde o começo, porque eu posso garantir para você
Se você deixar a sua saúde mental deteriorar, você vai chegar no ciclo clínico, no internato, acabado, e isso vai te fazer mal. Isso vai acabar com as suas notas, isso vai acabar com o seu rendimento em tudo, e isso pode trazer problemas muito mais sérios, né? A gente sabe que a medicina é o ramo que mais usa entorpecentes. Entorpecentes não necessariamente só drogas de recreativo, mas de drogas de todos os tipos. Então, Ritalina, esse tipo de coisa para concentração, para depressão, e muitas vezes sem prescrição, entendeu? Então é isso que eu tô querendo dizer. Tenta tratar isso no começo para você não pegar lá na frente acabado. Dá para fazer sim, dá para fazer. Se você ajeitar certinho, você consegue. Então acha algo que te conforta. Para mim, virou academia. Eu entrei magrelo, cagado, hoje tenho um shape um pouquinho melhor e para mim isso me deixa feliz. Eu consigo performar melhor nos esportes, o que me deixa feliz. Junto com isso, eu tenho tempo para estudar, para treinar e para fazer um esporte tranquilamente, para ir na minha liga, para ir nos meus cursos de fora. E tudo isso junto ajuda a minha saúde mental. Se eu não tivesse os amigos que eu tenho hoje, se eu não tivesse me juntado com as pessoas e furado a minha bolha, ido me relacionar com outras pessoas, tentado ser mais galera, sabe? Eu não estaria com a saúde mental que eu tô hoje. Eu não teria a saúde mental que eu tenho hoje. Isso me ajudou muito e eu acredito que isso vai me fazer um profissional muito bom no futuro. Eu acredito. E se eu conseguir, eu garanto que qualquer um consegue. Porque, olha, enfim, é mais ou menos isso. Eu posso ter esquecido um ponto ou outro. Tô sempre aberto, então comenta aí se você tem alguma dúvida, se você quer saber alguma coisa sobre o primeiro ano. As aprovações ainda estão saindo na data que esse vídeo sair, mas para quem tá vindo depois e veio até aqui, obrigado por ficar até aqui. Qualquer dúvida, pergunta aí nos comentários, eu vou tentar responder todo mundo e vou fazer mais vídeos sobre esse assunto para tentar ajudar aí a galera que tá entrando na medicina agora. Enfim, foi isso. Estou cansado. Até o próximo vídeo.